Olá, queridos ouvintes e irmãos de jornada, me chamo Niarquios. Hoje tenho mais uma vez a grata oportunidade de dirigir a palavra a todos vocês. Façamos uma prece. Vamos inspirar bem fundo, e vagarosamente expirar. Vamos permitir sentir o oxigênio nutrir nosso corpo à medida que nossos corações e mentes se acereram. Levemos nossos pensamentos ao alto, a causa primária de tudo que existe, e sejamos gratos pela oportunidade do corpo físico, pelas adversidades que se fazem presentes em nossas vidas, gratos pela oportunidade do convívio em família, pelo alimento em nossa mesa, por toda a benevolência que recebemos, gratos pelos que nos perdoam as falhas, pois nós as temos também. Gratidão ao Pai por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. Assim sendo, vamos à reflexão de hoje, cujo tema é Dai de graça o que de graça recebeste. De imediato, em uma reflexão espontânea, essa afirmação nos parece um tanto óbvia, mas de fato é. Segundo o trecho bíblico, em Mateus capítulo 10, versículo 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Isso nos mostra que, desde o tempo de Jesus, já existia conscientização sobre o valor, não o preço de nossas ações, dádivas de nosso Pai e Criador. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, temos no capítulo 26 as tratativas do tema em questão. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essas palavras, o Mestre recomenda que ninguém cobre por algo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes deu gratuitamente, para o alívio dos que sofrem e com meio de propagação da fé. Jesus então recomendava-lhes que não fizessem desse dom objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. A prece é ato de caridade, é um ato de amor. Cobrar alguém que se dirige a Deus em benefício de outra pessoa é transformar-se em intermediário assalariado. Deus não atende às preces pelo número de palavras ditas. Por que cobrar para dizê-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Outro aspecto inconveniente das preces pagas é que aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar por si próprio. Se considera quite, pois pagou a outro para realizar tal ação. Sabemos que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Assim sendo, qual pode ser o fervor daquele que terceiriza o ato de orar? Qual será o fervor desse terceiro quando este, porventura, delega o seu mandato a outro, e este outro a um outro, e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso, uma moeda corrente? Jesus, ao expulsar os mercadores do templo, condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Devemos, portanto, compreender que nenhum homem, em absoluto, tem o direito de precificar as bênçãos de Deus. A essa altura já nos é lícito questionar quanto às faculdades que permitem o intercâmbio com o mundo dos desencarnados, a mediunidade. O raciocínio, portanto, segue o mesmo. Os médiuns atuais, assim como os apóstolos, igualmente receberam de Deus um dom gratuito.
o dom de ser intérprete dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender a palavra que não lhes pertence. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição dos que parenteio, porque sou pobre. Por esta razão que a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe o quão pouca coisa é necessária para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão, por um preço por sessão. O simples bom senso repele a semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvidas que podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva de espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre socorrem, prontos a responder aos que lhes perguntam, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las sinceramente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Recomendamos aos ouvintes interessados no assunto a leitura do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, bem como a obra O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. Nosso Mestre Jesus sempre convida a dar aos pobres, aos necessitados, a quem precisa, dar de comer a quem tem fome, o manto a quem pede a túnica, dar gratuitamente. Ele mesmo foi o primeiro que agiu assim. Deu a saúde aos doentes, o perdão aos pecadores, nos legou seu exemplo dando a própria vida por todos nós. Ao instinto egoísta de acumular, ele opõe a generosidade. Ao invés da preocupação com as próprias necessidades, propõe atenção ao outro. Em lugar da cultura do ter, a cultura do doar. Lembrar seu exemplo ajuda-nos a redescobrir o valor de cada ação nossa, desde as tarefas de casa, do nosso trabalho, sem importar a natureza deste. Tudo, qualquer de nossas ações, podem transformar-se em serviço atento e solícito. E manter o amor nas nossas ações nos dará uma visão nova das coisas, dando-nos a intuição daquilo que os outros precisam, para ajudá-los com a criatividade e generosidade necessária. O resultado disso? Os bens circularão, porque o amor chama amor. Estaremos vibrando em uma sintonia melhor e atrairemos para nós os que se sintonizam na mesma faixa vibracional. A alegria se multiplicará, pois há mais felicidade em dar do que receber. A lógica de Jesus e do Evangelho é sempre essa: receber para compartilhar, nunca acumular para si mesmo. É um convite também para todos nós reconhecermos aquilo que recebemos. Energias, talentos, capacidades, bens materiais e colocá-los a serviço dos outros. O economista Luigino Bruni pondera que a gratuidade é uma dimensão que pode acompanhar qualquer ação. Por isso, ela não corresponde literalmente ao grátis. Pelo contrário,
é o seu oposto. Uma vez que a gratuidade não tem um preço equivalente a zero, mas um preço infinito, uma atitude a qual se pode responder somente com outro ato de gratuidade. Portanto, a gratuidade supera as lógicas do mercado e consumismo, e do individualismo, e dá espaço à partilha, à socialidade, à fraternidade, a uma nova cultura do dar. Portanto, queridos ouvintes, vigiemos nossas ações. Dar de graça o que de graça recebemos. É essa a reflexão de hoje. Uma excelente semana a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.